Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. No programa de hoje vamos conhecer o Bairro Educador, um programa implementado pela Secretaria Municipal de Educação que atua com educação não formal, atividades esportivas, culturais e de lazer. Uma ação que amplia repertórios formativos, cria e fortalece as redes de integração e oportuniza diferentes vivências. São diversas oficinas, entre elas o Grupo das Emoções, que trabalha com inteligência emocional de crianças e adolescentes. E para a gente conversar sobre o Bairro Educador, está aqui comigo Bruno Becker, que é coordenador do programa. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cíntia. Obrigado pelo convite. Queria cumprimentar todos os espectadores que estão nos assistindo. Bruno, o Bairro Educador ele foi criado lá em 2019 e de lá para cá ele cresceu bastante. Hoje são quantas sedes, quantas crianças, quantos adolescentes aí envolvidos, jovens? Sim, o Bairro Educador cresceu bastante nos últimos anos, ele foi passando por uma reestruturação, algumas mudanças. Em 2019 ele começou num formato diferente do que ele é hoje. Depois, no início da pandemia, ali no início de 2020, as atividades foram interrompidas. E aí, em 2021, em julho de 2021, ele recomeçou atuando em 4 sedes, 4 bairros diferentes. Na época, era o Monte Verde, o Monte Cristo, o Morro do Mocotó e o Morro da Mariquinha. Então, ali, com 4 sedes, atendia em torno de 700 estudantes no contraturno escolar. Depois, a gente foi estudando a ampliação e em julho de 2022 a gente ampliou de 4 para 12 sedes, atendendo todas as regiões de Florianópolis. Então a gente tem na região norte, região leste, região sul, região central e também na parte continental. 12 sedes no total. Bruno, você falou aí em 12 sedes, né? Como é que vocês escolhem os locais para implementar essas sedes? O que levam em conta? Na ampliação de 4 para 12 sedes, a gente levou em conta a necessidade de atender todas as regiões da nossa cidade. Então, a gente fez um estudo da viabilidade dos locais onde a gente poderia. A gente colocou nos Ingleses, que é um bairro muito populoso. Cresceu muito nos últimos anos. No Rio Vermelho também, que era um local que a gente tinha a necessidade, existe uma demanda muito grande, é um dos bairros que mais cresceu nos últimos anos, e aí nas outras regiões também. Uma sede nova na região continental, que foi a da Vila Aparecida, e agora a gente está fazendo um novo estudo para ampliar ainda mais em 2024, que a gente quer passar de 12 para 18 sedes. E aí esse estudo, além do espaço físico, são avaliados dados da assistência social, número de famílias, de pessoas cadastradas no CadÚnico em cada um dos bairros, cada uma das regiões, para que a gente consiga identificar onde existe a maior necessidade, a maior vulnerabilidade e consiga ampliar o programa atendendo quem mais precisa. Logicamente, o ideal é que a gente tivesse o Bairro Educador em todos os bairros da cidade, porque ele realmente faz muita diferença na vida das pessoas, mas essa ampliação nesse primeiro momento vai priorizar os dados do CadÚnico da assistência social. Os locais mais vulneráveis. Exatamente. Ah, bacana. Isso é super importante, Bruno. Quando se fala em Bairro Educador, a gente fala em um programa de educação não formal com qualidade social, mas na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente quer ampliar os repertórios educativos e que a gente usa todos os espaços da cidade como espaços educativos. Então, a gente não aprende só em sala de aula, a gente aprende numa praça, a gente aprende convivendo em sociedade, a gente aprende na associação de moradores, a gente aprende em cada um dos espaços. E a gente, respeitando isso e sabendo disso, a gente utiliza os espaços da melhor forma, ocupa espaços em comunidades antissociosas ou mal ocupados, envolve lideranças comunitárias em todo esse processo e aí trabalha a educação não formal, trabalha o esporte, a cultura, o lazer e a cidadania. Eu costumo dizer que mais do que uma oportunidade, a gente está garantindo direitos. Isso é fundamental, né, para esses locais. E aí você falou antes de oficinas pedagógicas, de oficinas de esporte, lazer, vocês passeiam aí por uma gama de oficinas diferentes. Como que vocês escolhem as oficinas para cada bairro educador? Porque eu já sei que nem todos os bairros têm as mesmas oficinas. Exatamente, nem todos têm as mesmas oficinas, porque a gente respeita a característica de cada bairro. A gente sabe que cada local tem uma necessidade, uma demanda. A gente, antes de implementar o programa, antes de começar as atividades, a gente se reúne com lideranças comunitárias, com a associação de moradores, com projetos sociais que já existam, com professores que realizam um trabalho voluntário em algumas das comunidades. E aí, junto com a comunidade, a gente define quais são as oficinas, quais são as atividades que a gente vai oferecer. Então,
essa forma de trabalho, acho que é um dos fatores de sucesso do programa, porque a gente tem a participação comunitária, a gente atende a demanda da comunidade e o principal, a contratação de mão de obra da comunidade. Então, muitos dos nossos oficineiros, dos coordenadores de sede, professores das oficinas pedagógicas, são moradores das comunidades onde eles atuam. E isso amplia a representatividade, claro. A gente traz mais confiança, traz o senso de pertencimento, mostra para aquelas crianças e adolescentes que é possível que o local onde eles nasceram não determina quem eles vão ser, a realidade deles pode se transformar através da educação, através do esporte, através da cultura. E a gente vem fazendo isso de uma forma muito legal. Então, são 40 atividades diferentes, mais de 40 oficinas diferentes nas 12 sedes. A única atividade que é obrigatória em todas é a oficina pedagógica, né? Que a gente trabalha um repertório diferente, assim, não é um apoio pedagógico. Não é um reforço escolar. Ela é uma oficina que a gente entende que cada criança, cada pessoa aprende de um jeito. Sim. Então, a gente oferece nessa mesma oficina computador para pesquisa, o canto da leitura com livros, com jogos, atividades lúdicas e também, caso o estudante tenha necessidade, a professora ou professor da oficina pedagógica vai auxiliar na tarefa, nos trabalhos de casa, para também complementar as atividades escolares. E aí, além dessas outras, então, cada bairro escolhe as suas e aí existem muitas oficinas ligadas ao esporte e também à cultura, né? Sim, e do esporte a gente tem o futebol, que é a unanimidade no Brasil, mas a gente tem muitos esportes, artes marciais, o nosso judô vem se destacando bastante, jiu-jitsu, surf, que a gente está numa ilha e muitas das nossas crianças nunca tiveram acesso a um esporte e hoje a gente tem essa onda de brasileiros campeões mundiais, então é um esporte olímpico também, então aquelas crianças crescem com aquele sonho. Hoje a gente teve já que ampliar a nossa oficina de surf, compramos mais equipamentos. Que bacana. E a cultura também a gente não poderia deixar de valorizar, né? Então a gente tem aulas de canto, a gente tem aulas de percussão, violão, tem bateria de samba mirim, da escola de samba mirim. A gente tem também o nosso boi de mamão, que durante anos teve uma cultura nossa, faz parte do nosso folclore, mas nos últimos anos essa cultura foi meio que se apagando, não foi muito valorizada. Então o nosso boi de mamão hoje a gente tem em 3 sedes, mas já tem demanda, a gente vai ampliar para outras sedes também. Nosso grupo de boi de mamão foi o primeiro grupo infantil a se apresentar no Festival de Folclore de Olímpia, que é o maior festival folclórico do Brasil. Então a gente valoriza muito a cultura e a gente tem o estudante como protagonista. Então no esporte, na cultura, na educação, a gente dá a oportunidade de ele ser o protagonista, de ele contar a sua própria história, de ele escrever a sua própria história e a gente dá as ferramentas que ele precisa para que isso aconteça. Realmente ampliando vivências, ampliando experiências e oportunizando para talvez muitos adolescentes, muitas crianças que não teriam chance de fazer essas oficinas, né? A gente sabe da dificuldade que é a gente, enquanto pais, mães, a gente sabe da dificuldade que é de a gente promover atividades extracurriculares para as nossas crianças. Então, nessas comunidades mais vulneráveis, ainda seria mais difícil ainda. E além de tudo, além de ser um programa gratuito, né, da Prefeitura Municipal, ele oferece tudo que o estudante precisa. Então, o estudante faz a oficina de judô, ele ganha o kimono, ele tem a prancha de surf, ele tem skate, tudo material da maior qualidade para que ele possa exercer aquela atividade da melhor forma possível. Além disso, tem uma questão que a gente se preocupa muito, que é a segurança alimentar e nutricional. A gente sabe que é uma questão que sempre atingiu o Brasil, mas que depois da pandemia se acentuou. Então, muitas famílias vivem em insegurança alimentar e nutricional, então a gente também fornece uma alimentação de qualidade para os nossos estudantes. Então, o estudante come empanado integral de frango, de legumes, de carne, fruta, salada de fruta, suco integral, porque a gente tem essa preocupação. Então, também. Ele tem todos os equipamentos necessários para realizar as atividades, tem professores e oficineiros capacitados para dar aquelas atividades, tem o equipamento necessário e uma alimentação de qualidade. Isso trabalha de diversas formas, autoestima, autoconfiança. Então a gente vê que esses estudantes em pouco tempo, 2, 3 anos que fazem parte, já estão assim... Vocês devem ter resultados bem interessantes. A gente tem muitos resultados interessantes, a gente faz reuniões periódicas com as famílias, a gente acompanha, e quem está no dia a dia, alguns resultados é difícil de a gente mensurar, de a gente ter indicadores, mas acompanhando de perto o desenvolvimento de cada um daqueles estudantes, a gente vê assim muita transformação. O programa Bairro Educador, ele realmente vem transformando vidas.
A gente vê estudante que tinha dificuldade na socialização, que tinha dificuldade no comportamento, às vezes um temperamento um pouco mais agressivo, mais reativo. A gente vai falar até daqui a pouquinho sobre a Oficina das Emoções, A que Oficina vocês das trabalham Emoções é algo também. que vem trabalhando muito bem essa questão. Então, as atividades feitas em grupo, que daqui a pouco o Júlio e a Letícia vão poder contar, mas a gente já vai vendo essa transformação. Então, o desempenho escolar desses estudantes, relatos das famílias, assim, a gente se emociona cada vez que ouve. Porque não se espera só um resultado imediato, né? O Bairro Educador é um projeto de longo prazo, né? Onde ele vai trazer resultados efetivos mais lá para frente. Então, vocês estão semeando. Exatamente. A gente está investindo, é um recurso investido muito bem no futuro dessas crianças. O impacto do que o programa realiza hoje vai ser sentido daqui a 5, 10, 15 anos. Vai ter reflexo na saúde, na segurança, em vários outros aspectos que a gente vai conseguir ver o resultado lá na frente. Sim. Que aquelas crianças que muitas vezes não tinham oportunidade ou estavam ali sem uma atividade de contraturno, ficavam, às vezes os pais saem para trabalhar, não tem com quem deixar os filhos acabam ficando na rua, sujeito a todo tipo de violência. E hoje não, hoje eles têm a garantia, a certeza de que saem para trabalhar, o filho vai estar num período na escola, no outro período ele está no Bairro Educador e está realizando diversas atividades, tem outras referências. Aí um quer ser lutador de judô, o outro quer ser psicólogo, outro quer ser professor, quer ser médico. Bruno, outra questão muito interessante com relação ao Bairro Educador é o fortalecimento da cultura local. Você estava falando aqui, quando vocês vão instalar sedes, vocês contratam os oficineiros ali da região, do bairro, e também as famílias estão envolvidas em todo esse movimento. Quer dizer, o espaço não recebe só crianças e adolescentes no contraturno, né? Ele recebe toda a comunidade. Exatamente. Essa transformação, essa valorização da cultura local e das pessoas que vivem nas comunidades, ela é muito importante para o sucesso do programa. Porque normalmente, a gente tem uma minoria, não tem representatividade, a gente tem maioria homens brancos tomando decisão pelas comunidades, que não vivem, não conhecem aquela realidade. Então, para a gente entender e conseguir solucionar os problemas que existem dentro da comunidade, a gente precisa buscar a solução dentro dela. Então, a gente tem coordenadores e coordenadoras que são da comunidade, homens e mulheres, pretos e pretas, que precisa ter representatividade, e em cargos de chefia, em cargos de liderança, isso é muito importante. Então, a gente já vê essa transformação também, porque essa participação da comunidade, das lideranças, o fortalecimento dessas lideranças no processo de decisão, no processo de instalação, de implementação do programa, ele é fundamental. E a gente vem sim vendo essa transformação, essa participação deles foi fundamental para que o programa tivesse sucesso, porque se a gente vem de fora com a solução pronta, provavelmente a gente vai errar. Agora, lá dentro, eles conhecem a realidade. E isso é muito legal de ver, assim, o quanto a comunidade é transformada. Espaços antes que às vezes até dominados pela violência ou abandonados, mal cuidados, hoje estão cheios de vida, cheios de cor, feitos pelas próprias crianças, becos, ruas, vielas das comunidades coloridas com as oficinas de grafite que as crianças próprias fazem. Que lindo. Então, esse senso de pertencimento à minha comunidade, eu fiz parte disso, dessa construção, isso engrandece muito o trabalho, fortalece a comunidade e o desenvolvimento delas, assim, num curto espaço de tempo a gente já consegue ver, mas no médio e longo prazo vai ser fenomenal, que a gente vai ver a transformação dessas vidas. Que bacana, Bruno. Infelizmente o nosso tempo está terminando, só para reforçar, vocês estão ampliando o número de sedes, então? Estamos ampliando. Em 2024 a gente vai passar de 12 para 18 sedes, então vão ser mais 6 sedes atendidas. Atualmente a gente atende 2.400 estudantes, a gente quer chegar a pelo menos 3.500 estudantes atendidos no contraturno escolar, com atividades para toda a família. Não é só para criança nem adolescente, a gente entende que toda a família deve participar desse processo, então a gente tem atividades de costura, artesanato, dança, zumba, ginástica, enfim, uma infinidade de atividades para envolver a família nesse processo educativo, para eles acompanharem de perto e estarem ali junto com seus filhos, junto com seus netos. Então, esse envolvimento de toda a comunidade. Toda a comunidade ganha com o Bairro Educador. Todo mundo ganha. Bruno, muito obrigada pela participação aqui no Educa Floripa. A gente ficou muito contente em conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. Eu que agradeço. Só queria pedir para quem está nos acompanhando para nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é @bairroeducadoroficial. Segue lá, que lá vocês conseguem acompanhar todas as atividades que a gente realiza e entender um pouquinho mais do que é o programa. Bruno, obrigada mais uma vez. Obrigado, Cíntia. E a gente faz uma pausa agora para trazer dicas de português. Que tal testar os seus conhecimentos com o professor William? Olá pessoal,
eu sou o professor William e hoje a gente vai ver as diferenças na forma de escrever os tais dos porquês. Na linguagem formal, a gente tem 4 variações de escrita. Tem o porquê junto, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. De forma bem direta, a gente pode dizer que o porquê junto é usado para respostas, enquanto o porquê separado é usado para perguntas diretas e indiretas. Vamos aos nossos exemplos. Por que as pessoas são diferentes? As pessoas são diferentes porque na natureza tudo é diferente. Viu só? Porquê separado para pergunta e porquê junto para resposta. Pessoal, mas a gente não para por aí. Esse porquê separado é usado também quando a gente faz perguntas indiretas. Por exemplo, gostaria de saber por que as pessoas são diferentes. Observe aí que o porquê indica curiosidade de saber alguma coisa, sendo o exemplo de pergunta indireta. Assim como ocorre em não sei por que você se foi, tanta saudade eu senti. Um outro uso do porquê separado ocorre quando podemos substituir por a razão ou o motivo. Vejamos. Temos as melhores dicas para televisão. Ligue no Educa Floripa e descubra o porquê. Esse porquê pode ser entendido como o motivo de termos as melhores dicas. Veja que nessa frase o porquê está localizado lá no finalzinho e por isso ele sempre vai receber acento. Agora vamos olhar mais de perto o nosso último porquê, que vem junto e com acento. Ele aparece quando a gente tiver a palavrinha ou os, além de pronomes e numerais. Por exemplo, o porquê de as pessoas serem diferentes torna tudo mais bonito. Agora eu entendi muito bem aquele porquê. Veja, o pronome é aquele porquê. O primeiro porquê da vida a gente não esquece. Veja aí, primeiro, numeral. Segundo porquê, terceiro porquê. Quantos porquês a gente tem? Ficamos por aqui. Um abraço no coração e até a próxima dica. Tá aí, boas dicas de português com o professor William, e a gente segue o Educa Floripa falando sobre o bairro educador, agora sobre a oficina das emoções. E quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é o Júlio Ramos, que é psicólogo e coordenador psicossocial do programa, e também a Letícia Sadá, que é psicóloga do programa. Sim. Oi. Gente, quando a gente fala em oficina das emoções, e aí falando de maneira bem geral, porque depois a gente vai aprofundar mais esse assunto, a gente está falando de desenvolver inteligência emocional, é isso? Certo. Bom, eu acho que antes de nós começarmos a falar sobre como nós trabalhamos com a oficina das emoções, é importante a gente entender o que significa a inteligência emocional, né? Bom, a inteligência emocional, ele está relacionado a uma série de competências, né? Ou seja, uma série de habilidades, capacidades, conhecimentos que um indivíduo possa ter para lidar com situações difíceis e também para lidar com as suas emoções e as emoções dos outros, né? A gente está falando de lidar consigo mesmo e lidar com o outro e as situações que acontecem com a gente. É por aí, né? Isso. Que é um dos grandes desafios, né? A gente às vezes tenta olhar sempre a janela e olhar o que está lá fora, quando a gente deveria começar a olhar o que está aqui dentro. Né? Construir essa relação com essas comunidades no qual nós estamos inseridos é fortalecer essas pessoas que estão ali. Esses estudantes, essas famílias, porque não é só os estudantes que o bairro educador atende. O bairro educador atende o ecossistema familiar daquela comunidade, daquele ambiente. Então, quando a gente fala em fortalecer e fazer com que essa pessoa se olhe, se enxergue, se perceba, tu fortalece outros fatores na vida dessa pessoa. E é legal poder falar sobre isso, porque a gente, na verdade, está trabalhando o fortalecimento emocional dessas crianças, dos nossos estudantes, né? Porque eles vão ser adultos. Muitas vezes a gente olha para uma criança e tende a acreditar que essa criança vai ser criança para a vida toda. E essa criança é um adulto em formação. Quando a gente agrega esse valor, quando a gente traz a oficina das emoções e faz com que essa criança se torne gestor da sua própria história, gestor da sua construção emocional, ela deixa de ser escrava de sentimentos que talvez fariam com que ela não
atingir seus objetivos de vida, E o seus seu propósitos. potencial. Exatamente. E aí tu trabalha também autoconhecimento, empoderamento, autoestima, né? Sim. São capacidades importantíssimas para qualquer um crescer na vida. Sim. E hoje a gente tem compreendido muito mais sobre esse aspecto dentro das comunidades e o quanto isso é importante, né, Letícia? A gente percebe que muitas dessas crianças que talvez foram criados só pela mãe, ou só pelo pai, ou por um parente, muitas vezes não conseguem se enxergar socialmente. E quando tu trabalha esses estudantes nas oficinas das emoções, ensinando para elas o que é sentimento, o que é emoção, como elas têm mais pontos positivos do que negativos, tu acaba potencializando, empoderando essa criança a atingir objetivos que talvez eram inalcançáveis para elas até então. Então, existe essa retomada, né, do fortalecimento emocional, intelectual, né, cognitivo, esse empoderamento desse ser para que ele possa ir muito mais além do que talvez muitos dos seus parentes que cresceram naquela comunidade. Qual é o ponto de partida? Porque te ouvindo falar, Júlio, a sensação que me dá, e eu acho que o trabalho de vocês parte disso, é primeiro conhecer aquela criança, qual é a realidade que ela experiencia, né? De que ambiente familiar ela vem, como é que ela está estruturada, como é que está estruturada a base familiar dela. Vocês partem daí? A gente trabalha com aquele ser humano de uma forma única. Então, é importante a gente entender o contexto que ela está inserida. É importante a gente compreender como que é a vida daquele sujeito, né, daquele estudante. Quem são os familiares. Então, a gente trabalha desde o início da oficina das emoções o quem eu sou, né? Quem são o meu entorno, quem são essas pessoas que estão no meu entorno, minha família, as pessoas que estão no bairro educador, no meu colégio, na minha comunidade, né? Quais são os valores, as crenças, os ritos presentes na minha vida que eu carrego, né, como heranças. Então, quando a gente parte dessa premissa, a gente traz uma subjetividade. Então, a gente não trabalha de uma forma geral, mas sim, claro, a gente trabalha com um grupo, mas também compreendendo cada história e cada vida, né? Que está ali. E aí, esse trabalho, ele parte de brincadeiras, de jogos. Quais são as ferramentas que vocês utilizam? Porque aí, quando a gente fala de emoções, a gente está falando da subjetividade da história de cada um e do que cada um sente, né? Mas a gente está falando de se reconhecer. Então, que estratégias vocês usam para isso? A gente, basicamente, a gente criou, né, um trilho para desenvolver a oficina das emoções, compreendendo que esse trilho tem a questão do desenvolvimento intelectual. A criança tem que saber, de alguma forma, o que ela está sentindo, como ela está manejando, como ela vai se comportar diante da diversidade. Então, o psicólogo que está ali inserido, que são 5 psicólogos, a psicóloga que está ali inserida, ela vai compreender primeiro como aquele sujeito se movimenta, como é que ele se comporta naquele ambiente, e as estratégias serão colocadas em prática, né? Então a gente tem um cuidado muito grande de respeitar cada ambiente, que a gente está lembrando que hoje nós estamos dentro de 12 comunidades, fora as extensões que essas comunidades atendem. Certo. Então não dá para chegar com algo cristalizado, pronto, porque isso vai ferir a questão do próprio ambiente social que ela está inserido. Então a gente tem um cuidado muito grande em escolher as temáticas que vamos abordar para a gente ser o mais assertivo possível, né? Para a gente conseguir fazer com que essa criança consiga interagir com o tema que a gente está trabalhando. Se sinta à vontade. Exatamente. Não adianta eu querer trabalhar com bullying em todas as comunidades que a gente está nesse contexto do atendimento do bairro educador, que às vezes tem comunidade que é extremamente acolhedora e a gente não vai trabalhar esse viés. Esse tema. Entendeu? A gente vai observando quais são as demandas daquela comunidade, daqueles grupos, o que eles necessitam. Então, a partir dessas observações, a gente consegue traçar um plano de ação. Sim, né? para cada uma adaptada à realidade e ao que faz sentido naquele local. E como é que esses grupos são formados? A gente tem um cuidado na formação desses grupos, porque a gente tem que lembrar sempre uma matriz do bairro educador. O bairro educador, ele tem um coordenador de sede, um coordenador pedagógico e é essa equipe multiprofissional trabalhando junto.
E as demandas que vão surgindo, muitas vezes, são dos oficineiros que estão na ponta atendendo as crianças. Essas crianças, elas chegam para a gente, essas demandas chegam para a gente, e a gente começa a atender as que estão em maior vulnerabilidade. Certo? Então a gente consegue ver ali que de 100 crianças, um exemplo que tem naquela sede, a gente começa pelas que as demandas são mais urgentes. Para justamente isso, para a gente começar a fortalecer aquele que está mais abatido, mais fraco, né, no sentido mesmo do comportamento social, da violência, de estar longe desse acolhimento. A gente tenta trazer esses estudantes para fortalecer e assim sucessivamente com o restante do nosso grupo estudantil. Isso, e também tem os pais, né, que muitas vezes entram em contato, né, pedem um atendimento, um acolhimento, e é sugerido, né, que entre no grupo, né, da Oficina das Emoções, e também a gente trabalha, né, com os atendimentos ali, os acolhimentos individuais, tanto as famílias quanto também os estudantes. Então, nesse momento a gente consegue observar e entender qual é a demanda, né, e se há uma necessidade de entrar no grupo ou fazer um encaminhamento. Você imagina que essa família, até o bairro educador chegar, estava em vulnerabilidade. Agora o bairro educador chegou, a gente faz aquilo que nos é da nossa competência, né? Habilitar esses estudantes. E essa família que muitas vezes não teve nunca um atendimento com psicólogo, com assistente social, que nunca teve essa oportunidade, agora vai chegar para a gente fazer aquilo que foi perguntado lá atrás. Qual é o olhar para essa família? Qual é o olhar para essa criança? Qual é o olhar? A gente vai entender o biopsicossocial dessa criança. A gente vai entender que muitas vezes aquele comportamento de agressividade que aquela criança apresenta não tem a ver com aquela criança. Ela está repografando o que a família já tem como cultura, né? Aquele pai que chega muitas vezes em casa, é violento, é agressivo. Através do bairro educador, que esse nome tem uma expressão muito forte, a gente consegue modelar e gerar uma educação familiar que atinge os pais, e os pais passam a entender o nível de comprometimento que eles têm na formação desses caracteres, né, dessa boa conduta, desse comportamento que sai da marginalidade, da violência e da agressão. Porque o ambiente reflete, né? Totalmente. No comportamento dessa criança e desse adolescente. Totalmente. E os pais têm visto mudanças efetivas nos filhos? Sim, né, a gente recebe de vez em quando, né, alguns feedbacks, e os pais vêm agradecendo, vêm nomeando alguns comportamentos, né, algumas mudanças bem significativas na vida desses filhos, né, dessas crianças. Então, para a gente ter esse retorno, ter esse feedback é extremamente gratificante, né, de poder ver que o nosso trabalho ali está trazendo uma grande diferença para essas famílias, para a comunidade. E a gente também conseguir perceber e entender que a psicologia social ela traz uma outra abordagem. Né? A psicologia social entende o sujeito na sua estrutura basilar, naquilo que o move, naquilo que o constrói. E quando os pais muitas vezes chegam desesperados, porque a gente tem que entender que muitos desses pais, eles não tiveram uma oportunidade de estudo, de crescimento. Eles também aprenderam daquela forma. Exatamente. Né? Então, eles vão perpetuando essa cultura. Aquela criança que aprendeu na Oficina das Emoções como tratar os sentimentos, suas emoções, seu comportamento, muitas vezes vai dar um feedback para a mãe, para o pai. Né? Vai dizer, isso aqui não é legal, esse comportamento não é bom, essa forma de se falar não é adequada, essa brincadeira não cabe. Porque emoções, todos nós sentimos, né? Raiva em algum momento, tristeza, desânimo. Ao longo da história, a gente nunca teve muito espaço para sentir, né? Como se as emoções fossem erradas. Não, tá errado sentir medo, seja corajoso. Sim. Né? É errado sentir raiva. Né? Então, a gente vai segurando, a gente vai engolindo as emoções. Então, o objetivo da Oficina das Emoções é realmente trazer, né, que esse espaço para os estudantes compreenderem que essas emoções são importantes,
E a questão é, de que forma que eu posso gerenciá-las, de que forma que eu posso externalizá-las, né, ao Porque meu não favor. é nem reprimir, nem explodir, né? Exatamente. É o caminho do meio. A gente chama na psicologia homeostase, ponto de equilíbrio. Isso. Né? Muitas vezes você tá com raiva, é você ter a capacidade de dizer eu não gostei da brincadeira, né? Não gostei da forma que tu falou comigo. Porque a gente culturalmente às vezes perpetua a violência, porque em vez de eu falar eu manifesto uma outra agressão. Claro. E quando tu faz com que esses estudantes consigam entender que eles podem, mas o que eu vou fazer com esse sentimento que vai ser o agente determinante para aquilo que vai modular meu comportamento. Que projeto lindo. Infelizmente o nosso tempo acabou. Letícia, muito obrigada também, Juliana. Nós gostaríamos, né, de agradecer esse espaço, esse momento, né, o convite. E é uma felicidade fazer parte desse time, de um time tão poderoso que é esse. Que é o time do amor. Eu sempre brinco, nós fazemos parte da tropa do bem, da tropa do amor. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até mais.